Olá, estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou o advogado Luiz Edson Fachin. O indicado para a vaga deixada por Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal foi submetido a questionamentos antes mesmo de entrar na sala. O senador Ricardo Ferraço pediu a suspensão da sabatina. Para ele, era necessário antes fazer uma audiência pública com a participação de convidados. O objetivo seria esclarecer se o indicado Luiz Edson Fachin violou a Constituição do Paraná ao exercer a advocacia ao mesmo tempo em que era procurador do Estado, no começo dos anos 90. A proposta ganhou o apoio de senadores da oposição. Nós estamos discutindo aquilo que a Constituição diz. Se não tem a reputação ilibada, ele não pode ser sequer arguído pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente em exercício da comissão, o senador José Pimentel, disse que a questão de ordem levantada pelo senador Ferraço foi rejeitada na reunião anterior. Então, Ferraço pediu que a realização da audiência fosse decidida por todos os integrantes da comissão. A proposta foi rejeitada. Em seguida, Fachin foi chamado. Quando falava de sua trajetória, emocionou-se ao lembrar da infância na lavoura no Rio Grande do Sul. Na minha alma sempre falou alta a lembrança de meus pais e meus tios. O senador Aloysio Nunes foi o primeiro a perguntar sobre o impedimento para o exercício da advocacia no tempo em que era procurador do Paraná. Fui procurador de Estado, nativo, hoje estou aposentado. Quando ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo, prestei concurso e, aprovado, fui nomeado. Eu sabia, professor Fachin, que a legislação paulista, a lei orgânica da Procuradoria, me vedava o exercício profissional. Fachin respondeu que o Estatuto da OAB só proíbe a advocacia aos procuradores se for contra o Estado. Depois lembrou da revisão da Constituição do Paraná no ano 2000, que liberou a advocacia para os procuradores. 9 anos depois de eu ter assumido. É possível dizer que a revisão não alterou o dispositivo de 89. Mas, de qualquer sorte, se dúvida houvesse, a revisão constitucional da emenda 7 teria espancado toda e qualquer dúvida. Não vale a percepção de Vossa Senhoria, nem a minha. Vale o que está escrito no texto constitucional. Vossa Excelência é candidato para ir para o Supremo Tribunal Federal. Toda essa grande polêmica em torno do seu nome não é pelo seu nome. Isso diz respeito à política, ao momento político no Brasil. A sabatina atravessou a tarde e alcançou a noite. O jurista Luiz Edson Fachin tem 57 anos, nasceu no Rio Grande do Sul, fez carreira no Paraná e é especialista em direito civil. Integrante do PSDB do Paraná, o relator, senador Álvaro Dias, se manifestou favorável ao candidato a ministro do Supremo indicado pela presidente Dilma Rousseff. Quando nós temos a oportunidade de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal alguém que certamente dignificará aquela corte onde estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático, não podemos colocar à frente do interesse público nacional um eventual interesse motivado pela paixão político-partidária. Alguns senadores confrontaram o advogado com trechos de autoria dele. No texto que está colocado, da autoria de Vossa Senhoria, a desapropriação poderia ser feita tanto na área rural como na área urbana, na medida em que a função social fosse atendida. O artigo 185 da Constituição, não preciso ler a Vossa Excelência, obviamente, mas diz aqui que é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. E, portanto, essa foi a opção do legislador constitucional, independentemente da opinião ou problematização eventualmente acadêmica que se pode ter dessa matéria. Luiz Edson Fachin respondeu a uma série de questões polêmicas e de interesse público. Direito de propriedade. O sistema que nós devemos obediência no Brasil é aquele que prevê a propriedade como um direito fundamental e ressalva a propriedade produtiva. Isso está dito com todas as letras na Constituição. Maioridade penal. Esse é um tema relevante e que certamente esse parlamento irá decidir.
E se eventualmente essa decisão, por alguma medida já tomada e que esteja no Supremo, ou por alguma outra que vá lá redundar, caberá ao Supremo examinar a conformidade constitucional, mas não a deliberação político-constitucional, cuja casa é esta aqui. Inclinação partidária. Considero-me alinhado com as pessoas que querem o progresso do país. Sou, portanto, progressista nesse sentido, mas preservando o Estado, preservando a autodeterminação dos interesses privados, um espaço importante da liberdade, da espacialidade, da liberdade individual, porque nós não podemos, em hipótese alguma, aniquilar essa liberdade. E, claro, nesta medida tenho manifestado opiniões, mas jamais inscrito ou partícipe de alguma atividade político-partidária. Depois da Comissão de Justiça, a indicação de Luiz Fachin tem que ser analisada pelo plenário. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou a votação para terça-feira que vem. A cobertura completa da sabatina, que durou mais de 10 horas, você confere na próxima edição do Senado Agora. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram nesta terça-feira para debater a votação no Congresso da medida provisória 664, que altera as regras para a concessão de direitos trabalhistas e previdenciários. Deputados estão prestes a votar mais uma medida provisória do ajuste fiscal do governo. A MP 664 tranca a pauta do plenário da Câmara. A matéria dificulta o acesso a benefícios previdenciários, como a pensão por morte. O acordo foi fechado já dentro da proposta que eu tinha feito desde ontem com a oposição. Amanhã vamos votar a 664, concluindo a 664 na quinta-feira. A possibilidade de rejeição da medida provisória tem trazido preocupação ao Poder Executivo. As concessões que tinham que ser feitas, as possíveis, foram feitas no período de negociação dentro das comissões. Agora, o governo vai trabalhar muito e temos a convicção de que será aprovada da forma como ela foi enviada ao plenário. O ajuste fiscal está sendo debatido também no Senado. Foi lida na sessão desta terça-feira a medida provisória 665, que dificulta o acesso a direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego e o seguro-defeso. O presidente Renan Calheiros se reuniu com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para discutir as votações nas duas casas. Nós conversamos bastante, é fundamental que nós conversemos sempre, de modo a surpreender uma convergência da pauta da Câmara e da pauta do Senado. Se isso acontecer, será melhor, porque é um novo nome do fortalecimento do Legislativo. As medidas provisórias do chamado ajuste fiscal foram editadas no fim do ano passado e agora precisam ser votadas pelo plenário das duas casas até 1º de junho para não perderem a validade. A aprovação enfrenta resistência. Não pode o governo querer fazer o ajuste nas costas dos trabalhadores. Eu acho que esse ajuste, para ser um ajuste fiscal, ele tem que mexer no setor público, cortar no próprio Estado. Por enquanto, ele não é um ajuste fiscal completo. Ele é um esforço que corta, sobretudo, direitos trabalhistas e benefícios previdenciários. Na pauta do presidente do Senado também estava a crise financeira dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios trouxe ao Congresso 18 propostas sobre o Pacto Federativo. O presidente Renan Calheiros deve instalar uma comissão para debater o assunto antes da Marcha dos Prefeitos, que acontece nos dias 26 e 27 de maio. Segundo Paulo Zilkowski, parte do problema nas contas dos municípios está na falta de reajuste do repasse dos programas do governo federal. Para ele, o momento de crise do Brasil é o cenário para trazer esse assunto à pauta. Um dos problemas dos governadores e prefeitos é cumprir a lei do piso do magistério. Nós queremos pagar o piso, nós não temos dinheiro. A União não entra com nenhum centavo para cumprimento do piso, até hoje não entrou. Então a nossa proposta que nós entregamos e foi acatada já, o senador já tem quase as assinaturas suficientes, é para que sempre que o município ou o Estado gastar mais do que 60% do Fundeb, que é o fundo que financia a educação, isso certificado pelos tribunais de contas, que ele estiver gastando mais do que 60%, a União tem que complementar para poder pagar o piso. Essa nossa proposta vem se somar, unir prefeitos, governadores e o próprio magistério brasileiro, os professores que têm interesse e estão aí querendo assumir o piso. E é um contencioso gravíssimo que tem que ter uma solução. Esse é um dos tantos projetos que nós entregamos, que vai ser agora seguramente discutido aqui no Senado e outros lá na Câmara Federal também. Em reunião da Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira, foi confirmado o nome do deputado Ricardo Teobaldo, do PTB,
como relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. A proposta chegou ao Congresso em abril e fixa para o ano que vem um superávit de 2% do PIB. A votação de outras matérias na CMO foi adiada para quarta-feira, ao meio-dia. Nesta terça-feira foi aprovado o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende fazer um diagnóstico dos homicídios de jovens no Brasil. A CPI, que investiga o assassinato de jovens no país, aprovou o plano de trabalho do senador Lindbergh Farias. O relator quer descobrir o perfil das vítimas e dos assassinos, a ligação comum entre eles e a motivação dos crimes. Para isso, os senadores aprovaram a realização de 3 audiências públicas com a presença de representantes do governo e especialistas no assunto. A gente começa na próxima semana escutando especialistas. Na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades, a Anistia Internacional, que lançou uma campanha agora, Jovem Negro Vivo. Então, esse é o primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação. Quem está morrendo? Quem são os autores do crime? E depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso, por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização. A primeira audiência pública da CPI do assassinato de jovens está marcada para a próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. A comissão mista que analisa a medida provisória de renegociação das dívidas dos clubes de futebol realizou a terceira audiência pública nesta terça-feira. Foram ouvidos representantes dos times que disputam as séries A e D do Campeonato Brasileiro. O tema principal é o mesmo do projeto de lei da responsabilidade fiscal do futebol, que está pronto para votação no plenário da Câmara. Criar um programa de refinanciamento das dívidas dos clubes. Mas o governo editou a medida provisória que ganhou prioridade de votação e também emendas que nada têm a ver com o assunto. Desde o perdão de débitos da Cruz Vermelha no Brasil até a limitação de importação de armas de fogo. Quando vai fazer alguma coisa para o futebol, tentam colocar esse tanto de jabuti, né? Poxa, interferir na gestão dos clubes é o que essa medida provisória quer. De acordo com o governo, a dívida dos clubes chega a 4 bilhões de reais. Para ter direito à renegociação em 10 ou 17 anos, a MP exige contrapartidas dos times, como auditorias nas contas e regularidade nos pagamentos de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. O texto também proíbe o comprometimento de mais de 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige investimento mínimo nas categorias de base e no futebol feminino. Os representantes dos clubes foram unânimes, não aceitam a proposta do Executivo. Apesar de, aparentemente, num primeiro momento, visualizarmos essa salvação, né, ao aderir e poder parcelar essas dívidas, a gente vê que, a curtíssimo prazo, as contrapartidas que são exigidas para que o clube faça essa adesão, elas são efetivamente impossíveis de serem cumpridas. Essa medida provisória que foi imposta aos clubes de futebol é uma barbaridade total. Nós não temos condições de aceitar de maneira nenhuma, porque simplesmente é fechar a porta do clube. O relator acredita que o texto original não vai passar no Congresso. Não é anistiar, é dar uma brandada para que os clubes, no primeiro período, possam se preparar e possam ter um planejamento a fim de que, passados 2, 3 anos, pague integralmente. A comissão ainda vai receber o Bom Senso Futebol Clube. O movimento de jogadores é favorável à medida provisória 671. A audiência está marcada para o dia 19 deste mês. E nesta quarta-feira, os parlamentares ouvem representantes do futebol feminino e de clubes que disputam as séries B e C do Campeonato Brasileiro. O plenário do Senado pode votar o novo Código Penal na sessão de quarta-feira. O Código Penal ele foi aprovado na comissão especial. Ele está na pauta com urgência urgentíssima. Mas nós vamos consultar os líderes se é necessário apreciarmos primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. O plenário do Senado aprovou um requerimento do senador Dário Berger para a realização de uma sessão especial em memória do senador Luiz Henrique da Silveira. O parlamentar do PMDB catarinense morreu no último domingo em Joinville, vítima de um infarto. Ainda não há data para a homenagem.
O Senado Agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Encerramos esta edição com imagens da exposição Povos Indígenas no Brasil, que foi aberta nesta terça-feira no Salão Branco do Senado. Até a próxima.